Seja bem-vindo, Fred, seja bem-vindo ao Tempo de Dançar. Gostaria muito que tu pudesse compartilhar a tua história com a gente hoje. E a pergunta, assim, que a gente se faz nesse programa aqui, nessa série de entrevistas, a mais importante, que todo mundo fica curioso, né? É com que idade que tu começou a tua prática de dança e como que aconteceu essa aproximação da dança na tua vida? Boa tarde, então obrigado pelo convite. Então, a minha prática de dança começou com 18 anos, quando eu entrei na universidade, né? Eu tive a primeira experiência com uma disciplina que era obrigatória, que era de dança, né? E aí eu comecei a aprender algumas coisas básicas, como ritmo, como compasso, como trabalhar com composição coreográfica, e fui gostando disso, fui vendo que o meu corpo conseguia fazer aquilo, uma coisa que ele nunca tinha feito antes, né? Então foi algo que eu comecei a gostar e comecei a procurar outras disciplinas no meu currículo que também tivessem essa experiência com dança, e aí comecei a buscar essas disciplinas e cursar elas dentro do curso de educação física. Tá, e qual foi o teu estilo de dança que tu experimentou primeiro? Assim, a primeira experiência com dança, qual foi o estilo, assim, nessa cadeira da faculdade? Então, nessa cadeira da faculdade, a gente trabalhava, o professor trabalhava muito com danças populares, né? Então, a gente tinha essas práticas mais voltadas para as danças populares, para ritmos brasileiros. Então, o que me marcou, assim, a primeira que me marcou, acho que foi o forró, que a gente trabalhou com bastante a prática do forró, enfim, foi algo que me marcou bastante. E depois as composições a gente escolhia as músicas, então eram outros ritmos, enfim, era o que tocava na época mais, enfim. Mas o primeiro estilo de dança acho que foram as danças populares, assim, que foi o que eu tive o primeiro contato, né, nessa disciplina. Uhum. E tu lembra, assim, qual era a tua sensação naquele primeiro dia de aula, que a princípio tu não tinha tido nenhum contato com dança antes, né? E nesse primeiro dia de aula, como é que foi, assim, o impacto daquilo? Ou todo mundo nessa turma também vinha sem experiência? Como é que foi essa ambientação? É, para mim era uma surpresa, porque o nome da disciplina para mim não remetia muito à dança, era análise e expressão rítmica, então não estava meio disfarçado assim para mim. Eu conhecia um pouquinho de algumas pessoas ali que eu estava entrando na universidade, então a gente já tinha conversado algumas disciplinas antes, né? E sabia que tinham pessoas que na época não tinham curso de dança na universidade, então algumas pessoas queriam trabalhar com dança, então optavam por cursar educação física. Então, tinha algumas pessoas que tinham experiência, que sabiam onde estavam se metendo, e eu estava ali sem saber, né? Sem conhecer, então não sabia o que esperar. Então, para mim, não tinha uma. Foi uma surpresa mesmo. E era uma novidade, né? Então, para mim, tudo que aparecia ali era novidade. Eu era muito novo, não era a primeira graduação que eu estava fazendo, então, para mim foi muito bacana, assim, pela questão da novidade também. Sim, mas tu lembra se tu tinha algum preconceito, por exemplo, quando tu se deu conta que seria atividades de dança, né? Tu chegou a ter algum impasse assim, do tipo, será que é pra mim? Teve alguma reação desse tipo? Não preconceito, na época eu tinha um pouco de receio, assim, de vergonha, né? De não saber fazer direito, de estar fazendo errado, então eu ficava meio para trás, assim, não ficava não ficava muito na frente, ficava meio que tentando me esconder, assim, mas não tinha muito o que fazer, né? Uma hora o professor chamava, tinha que fazer e De todo mundo acabava. apresentar. Também tinha as apresentações, então tinha que se envolver mais, né? Então, mas como foi um período para mim de muita novidade, né? Entrando na faculdade, então conhecendo outras pessoas, enfim, foi um momento que eu tinha quase que obrigatoriamente manter a minha mente mais aberta para essas experiências novas. Então, Sim. o que eu tinha mais era um pouco de vergonha, assim, de fazer algumas coisas, porque eu não dominava, né? Então, Uhum. era a primeira vez, primeiro contato. Sim. O que você diria que foi a tua maior dificuldade na prática de dança? Assim, quando tu teve esse contato, foi mais uma questão de se expressar, de se colocar, né, à vista? Foi mais uma dificuldade técnica? Onde foi assim que tu olhou e falou, nossa,
né? E também o que te motivou a seguir, porque muitas pessoas também enfrentam esse primeiro momento, porque é comum para todo mundo que começa a dançar. Foi assim comigo, foi assim contigo, mas tem muitas pessoas que acham que não vão passar daquilo, né? Daquele momento que é desconfortável, né? Então eu queria que tu compartilhasse o que foi desconfortável nesse começo, né? E como que isso foi se desconstruindo e ficando mais confortável conforme o tempo. No início, quando eu comecei, principalmente quando eu comecei no grupo de danças gaúchas, acho que o principal dificuldade para mim foi a questão até da indumentária, assim, porque é aquilo, né? Quando tu vai montar um quadro para apresentar para algum lugar, tu tem que minimamente ter o figurino, enfim, e tal. E é uma coisa é uma coisa mais complexa. Eu não tinha, por exemplo, uma bota, uma guaiaca, uma roupa que servisse para apresentação. Mas tecnicamente tu não teve assim nenhum impasse com a dança ou foi assim, já gostou de primeira, já foi tranquilo? A gente vai, a partir do momento que a gente vai ampliando o nosso repertório, a gente vai encontrando dificuldades. E para mim, alguns passos eram muito difíceis. Algumas principalmente sapateado, assim, no começo tinha alguns sapateados que eram praticamente impossíveis para mim. E aí, claro, tu tem que insistir, tem que parar. Bom, agora eu vou me trancar. Eu lembro uma vez que eu precisava aprender um sapateado, eu me tranquei na sala de rítmica, literalmente me tranquei, fechei a porta, botei o meu celular tocando e falei, eu não vou sair daqui enquanto não aprender sapateado. E fiquei, eu acho que 1 hora e meia tentando e voltando o vídeo para olhar e botando a música e passando. Então, tem algumas coisas assim que me desafiavam, assim. Mas nada que nenhuma dessas coisas assim me paralisou, sabe? Na nossa conversa anterior, tu falou que a tua maior experiência vem com as danças tradicionais gaúchas, né? Como é que foi esse contato com as danças tradicionais gaúchas? Se ele se deu na universidade, como que tu via as danças tradicionais gaúchas antes desse contato? Então, quando eu fui buscando outras disciplinas para fazer, em 2006, eu tinha uma disciplina no currículo que era tópicos especiais, que também trabalhava com danças populares mais especificamente. E aí no cronograma dessa disciplina estava lá para trabalhar com as danças gaúchas, né? Foi primeiro contato que eu tive com as danças gaúchas foi nessa disciplina. A gente tinha que aprender algumas danças simples, tradicionais simples, e ensinar essas danças para um grupo de crianças de uma escola perto da faculdade, para a gente passar para elas o que a gente tinha aprendido, né? E foi uma experiência muito bacana, porque eu não tinha contato nenhum com as danças gaúchas, a única coisa que eu tinha, assim, era de assistir uma apresentação ali em setembro, ou enfim, na escola dançar um pezinho, nada muito mais além disso, né? E de ouvir histórias do meu pai, que ele dançava num grupo de danças gaúchas, e aí, então, eu ouvia muitas histórias dele, e era algo que me atraía, assim, eu tinha curiosidade, né? Mas nunca tive vontade de entrar num CTG, de participar de um CTG. Uhum. Então, o que aconteceu? Depois que terminou a disciplina, a gente conversou com a professora, eu e mais um grupo de colegas, a gente conversou com a professora, perguntando se a gente podia continuar recebendo esses estudantes, aprender danças novas e ensinar para eles, né? E ela achou que era bacana, que dava para fazer sim, e a gente seguiu. Tu contou também na nossa conversa que essa experiência de dança tradicional gaúcha nesse grupo vinculado à universidade era uma experiência diferente daquilo que tu via em relação aos centros de tradição gaúcha, né, os CTGs. Qual foi a maior diferença que tu viu nisso? O que te levou a seguir num grupo de extensão ao invés de procurar? Porque muita gente às vezes quer procurar o CTG, tem uma determinada ideia. Então, fala um pouco mais sobre essa vantagem, né, que tu enxergou dentro do grupo de danças tradicionais desvinculado, né, do CTG. A minha experiência com o CTG é mínima, assim, o contato que eu tenho é de amigos que eu ouvia falar, que frequentavam, ou de ir em algum outro evento para assistir uma apresentação. Nunca frequentei o CTG assiduamente. Mas a gente ouve relatos, a gente conhece um pouco da história, de como acontece, enfim, algumas coisas que acontecem, ou notícias que acontecem nesse meio, né? E sempre me pareceu um ambiente muito conservador, assim, não conservador no sentido de conservar as tradições, mas de conservar
coisas assim que não servem para a sociedade, sabe? Que, no meu ponto de vista, né? Então, algumas atitudes conservadoras, machistas, homofóbicas, enfim, que, no meu ponto de vista, não combinam com o ambiente de dança, né? E, então, eu nunca tive vontade de entrar assim no CTG, até pelas questões de norma, de rigidez, enfim, porque não gostava muito disso. E o projeto de extensão dentro da universidade, ele proporciona um ambiente mais descontraído, um ambiente onde tu consegue ser mais plural, mesmo dentro da especificidade das danças gaúchas, tu consegue fazer outras coisas, tu consegue ter contato com outras pessoas, enfim, ele é mais aberto, né? Então, a universidade proporciona isso, né? Então, acho que para mim foi muito importante praticar as danças gaúchas, e eu sempre fazia questão de pontuar isso, sempre quando eu me apresentava, quando eu contava um pouquinho de onde eu estava vindo, eu falava que, bom, era um projeto de extensão da universidade, é um grupo de dança, mas é um projeto de extensão da universidade, né? E quando tu fala que dança as danças gaúchas, todo mundo já fala, então tu é de CTG. Exatamente. Mas não, eu queria justamente manifestar o contrário. Não, eu não sou de CTG, eu aprendi dentro da universidade pública, eu aprendi no projeto de extensão, com a comunidade, com várias pessoas de diferentes lugares, enfim. Então, para mim, foi muito importante isso, assim, de poder praticar as danças gaúchas dentro da universidade, no sentido de trazer essa pluralidade para dentro das danças gaúchas. Uhum. Tu também comentou que tu acabou saindo, né? Tu teve uma trajetória bem longa nesse grupo de danças tradicionais e tu acabou indo buscar uma outra coisa diferente depois de mais ou menos uns 10 anos, né? Como é que foi essa transição depois também? Porque é quase que uma nova experiência em dança, né? Porque são novas linguagens, novos estilos. Como que também tu te sentiu nesse momento, né? Depois de estar habituado há 10 anos num estilo, de procurar outra expressão artística? São outros movimentos que exigem, né? Outro tipo de corporeidade que eu já estava focado durante 10 anos naquela coisa um pouco mais rígida da dança gaúcha, um pouco mais... E aí tu tem que dançar de uma forma mais solta, mexendo... Então mexendo, fazendo movimentos que tu não tá tão acostumado. Mas, enfim, foi acontecendo de uma forma natural, assim, né? Fui buscando fazer e aprendendo, e com muita paciência, enfim. Então já tô aí há 3 anos, um pouquinho, nesse projeto novo. Né? Nessa rotina, né, nessa trajetória de 10 anos, né, que tu teve com esse grupo, o que te motivou a permanecer nele, né? Digamos assim, tem as aulas, tem os espetáculos, viagem, né? Que oportunidades dentro desse grupo que te motivou, né, para seguir dançando? Porque às vezes a gente sim tem apego, é apaixonado por dançar, mas muitas outras coisas, né, em paralelo fazem a gente permanecer nessa trajetória. O que tu gostava mais nesse tempo? São vários fatores, assim, que foram mudando ao longo do tempo, né? Logo que eu comecei a dançar, eu gostava muito de apresentar. Então, a questão de apresentar, tinha um evento de uma escola em Esteio, uma apresentação de um aniversário de uma empresa, a gente ia também, ou então numa apresentação de uma, sei lá, festa da igreja, festa da comunidade. A gente, sempre que tinha uma apresentação assim que convidavam a gente ia, né? Então eu gostava muito dessa função da apresentação, de ensaiar, de passar a coreografia, de fazer a apresentação, enfim, e tal. Então gostava muito dessa função assim no começo, né? Depois eu fui tendo contato, graças ao grupo, assim, a gente teve a criação de um evento universitário nacional, onde outros grupos também acabavam se conhecendo, a gente se encontrava em uma sede de algum grupo, e a gente acabava tendo contato com essa cultura, com esses novos olhares assim para a dança, e eu fui gostando também disso, porque tinha espaços de oficinas, né? Então, a questão de poder ensinar um pouquinho das danças gaúchas para o pessoal de outros estados, e também de aprender as danças que eles dançam nos locais deles, foi muito bacana para mim, assim, foi algo que me chamou bastante a atenção, assim, e algo que influenciou bastante até profissionalmente depois, né? Então, para mim, acho que essas duas coisas foram muito importantes. E depois, pensando um pouquinho, assim, acho que teve um outro fator, assim, que é a convivência, né? Tu acaba convivendo com essas pessoas, e em alguns momentos até bastante tempo, principalmente nas viagens, tu acaba convivendo bastante.
E aí tu acaba criando laços de amizade com as pessoas e acaba criando afinidades. E, então, era um ambiente que eu me sentia bem e acho que isso era bem importante, assim, estar rodeado de pessoas que eu gostava, que eu podia contar, que eu podia, enfim, pessoas que eram meus amigos também, né? Então, eu percebo, né, nas entrevistas que eu já tenho feito até agora, que a questão do vínculo é bastante importante, assim, para que a pessoa permaneça na trajetória, né? Digamos que alguns grupos, às vezes, as pessoas não têm uma experiência boa em um determinado grupo ou numa determinada aula e às vezes se fecha, né, para a opção de buscar outras modalidades, às vezes outras escolas, outros professores e também, às vezes, buscar dentro da universidade uma oportunidade de encontrar e enxergar a dança de uma outra forma também, né? Tu comentaste também nessa tua última fala, né, essa relação junto com o ensino, né, e ao que parece na tua trajetória foi muito importante a dança em paralelo com o ensino, né, com a tua profissão de educação física. Essa tua experiência, né, se tornou prática e quase assim em conjunto, né, com a tua atuação profissional. E aí eu queria saber como que surgiu a criação do teu projeto de dança, do projeto que tu coordena, como é que ele funciona? Eu entrei como professor do município aqui em Porto Alegre em 2014, então eu ainda dançava nesse grupo de danças gaúchas, né? E encontrei muita dificuldade, muita resistência nesse ambiente, principalmente com relação, não só com relação a ensinar a dança, mas em relação a ensinar qualquer coisa organizada, assim. Era uma gurizada que estava muito acostumada em trabalhar com aulas livres, enfim. E na educação física a gente tem esse desafio bem grande, né? Mas, enfim, passando esses 2 anos iniciais, de 2014 a 2016, a gente conseguiu, eu com outros colegas, conseguimos colocar uma cultura de aulas de educação física sistematizadas lá nessa escola. E surgiu a oportunidade de submeter um projeto de danças populares. E aí foi aprovado esse projeto. Em 2017, a gente começou já a trabalhar com um grupo de danças, né, um grupo de alunos. E a partir daí, a gente trabalhava com danças populares brasileiras, com danças de outros países, e sempre buscando conhecer não só a prática da dança, mas também um pouquinho da cultura, apresentar vídeos, apresentar textos que falassem um pouco sobre o contexto em que essas danças são criadas ou são executadas, e tentar relacionar um pouquinho também com outras disciplinas que eles têm na escola, né? Aí a gente teve um segundo ano em 2018 e 2019 um terceiro ano. Outras pessoas foram entrando no grupo também, porque o grupo acaba fazendo apresentações e aí alguns alunos começam a querer participar também, e, enfim. Sim, isso que eu ia te perguntar, assim, sobre as apresentações com os alunos, né? Como que... Porque a gente sabe, né, quem está vinculado à dança, que às vezes os grupos começam meio tímidos, um pouco pequenos, e daqui a pouco as pessoas começam a ter mais coragem, né, da comunidade, os amigos dos amigos, né, e eles vão se chegando. Como é que foi esse processo, assim, com quantos alunos tu começou, quantos alunos tu tem hoje, se tu leva eles para se apresentar em outros lugares, né, como que se dá essa parte mais artística, né, de mostrar o que eles têm aprendido? Sim, a gente até, antes do grupo ser criado, a gente tinha uma demanda, assim, porque quando tinha algum evento, alguma festa, alguma apresentação, eu e uma outra colega, a gente organizava um grupinho de alunos que gostavam de dançar, mas era sempre assim, ou depois da aula, ou num horário, num período livre, tentava buscar esses alunos na sala de aula, enfim. E então era meio atravancado. E aí surgiu a demanda, porque eles sempre perguntavam, pô, a gente podia fazer mais, a gente podia dançar mais, a gente podia apresentar mais. Então, a gente, com o grupo de dança instaurado, a gente passa a organizar também as apresentações como algo importante, né? Porque a gente sabe que esses alunos que buscaram o grupo de dança, a grande maioria também tem aquele sentimento que eu tive quando eu comecei a dançar, que é de gostar de apresentar, gostar de se apresentar para os colegas, mostrar para os familiares, enfim, para a comunidade escolar, né? Então, eles têm essa vontade de apresentar. Então, a gente sempre trabalha com alguma apresentação em vista, né? A gente começa o ano já com algumas apresentações, enfim. Então, a gente tem algumas datas que a gente apresenta na escola, alguns quadros que a gente já é responsável por montar na escola. E a gente também, nos últimos anos, a gente começou a apresentar em outras escolas da comunidade, né? Então, a gente já apresentou em escolas diferentes e a gente sempre tem
essa emoção, assim, da gurizada querendo apresentar e fica aquele nervosismo e, ai, Sora, eu tenho vergonha, eu não vou apresentar, mas chega lá e apresenta super bem. Sim, a gente tem até essa questão da cultura de apreciação, né? Que na escola era muito difícil tu fazer qualquer tipo de apresentação. Quando eu entrei na escola em 2014, por exemplo, qualquer tipo de apresentação que tivesse era muito complicado, porque as pessoas que desciam no saguão para assistir não tinham esse hábito, essa cultura de como que eu me porto durante uma apresentação. Como é que eu vou ficar, como é que eu assisto uma apresentação, o que eu tenho que fazer antes, o que eu tenho que fazer depois, o que eu tenho que fazer durante essa apresentação. E aí, como a gente foi colocando essas apresentações no contexto da escola, no dia a dia da escola, a gente acabou criando essa cultura de apreciação também, né? Então, os pequenininhos, eles assistem, eles batem palma e depois eles vêm conversar e falar que eles querem dançar também. Então, tem uma série... Os mais velhos também, eles conseguem... Porque muitas vezes tem aquela coisa de, o aluno mais velho, ele é mais propício a cometer o bullying ou falar alguma brincadeirinha, enfim. E de uns tempos para cá, esse quadro praticamente mudou assim na escola, porque os mais velhos eles olham e também eles querem dançar, eles trocam experiência, trocam figurinha com os colegas que já dançam também, e muitas vezes a gente faz uma apresentação, depois daquela apresentação, no outro dia tem vários alunos mais velhos que querem me procurar para ver se tem vaga no grupo de dança, então essa dinâmica assim acaba mexendo na cultura da escola também. Nossa, muito bonito, Fred. Eu também já participei de um projeto, não era um projeto vinculado à prefeitura, né? Mas o pouco que a gente vai fazendo ali, a gente começa a ter esse. Não é nenhum resultado, né? Eu digo, é mais uma resposta, assim, das crianças envolvidas em alguma coisa, né? Tendo esse objetivo e mais claro, essa relação com a escola muda um pouco, né? Sai um pouco daquela ideia da escola, o lugar que eu tenho que ser obrigado a isso e aquilo, porque agora entra a dança, eu me apresento, né? Eu acho isso fantástico, assim. E como é que tu enxerga isso? Por exemplo, tu há 10, 13 anos atrás estava iniciando a tua trajetória, né? Tu te imaginava que tanto tempo depois fosse surgir esse papel na tua vida de coordenar um grupo, né? Como é que tu vê, assim, olhando para trás, olhando numa figura geral, essa relação, né? É, é complicado, assim, eu não sei em que momento na minha trajetória eu me acendeu uma luzinha assim de tipo, isso aqui é possível. Mas logo que eu comecei, não tinha essa noção assim de que poderia ter esse papel de multiplicador, né? Mas depois a gente acaba tendo essas experiências e aí é importante destacar o papel da extensão universitária, né? Porque é para isso, é para promover, para multiplicar, para difundir. Então, para além dos muros da universidade, né? Então, eu acho que é algo que deu muito certo assim na minha trajetória de poder voltar para dentro da universidade, aprender o que poderia aprender lá e sair depois e poder multiplicar isso. Então, com certeza, em algum momento assim, eu comecei a gostar mais dessa questão do ensinar, das oficinas, de poder transmitir esse conhecimento, essas danças que eu aprendi para as outras pessoas também, né? Então, eu acabo me enxergando um pouco neles, assim, né? Porque eu comecei com 18 anos sem a oportunidade de ter começado antes. Na escola onde eu estudava não tinha um grupo de dança, não tinha um projeto que eu pudesse participar, enfim, não sei se eu participaria se tivesse, mas ter a oportunidade de fazer diferença, né? E esses alunos, eles estão tendo a oportunidade, então
sempre quando tem um aluno com dificuldade ou não consegue aprender alguma dança ou está com dificuldade em algum passo, alguma coreografia, eu dou essa dica para eles. Olha, vocês estão começando muito antes do que eu comecei. Eu comecei com 18 anos, eu comecei muito depois de vocês. E Sim. consegui muitas coisas. E eu acho que vocês começando antes, vocês têm uma vantagem muito grande, vocês têm um caminho muito grande pela frente para conseguir coisas muito melhores do que eu consegui através da dança, assim. Então é algo que é bem importante, assim, para essa experiência poder transmitir para eles, né? E se tu pudesse resumir a tua experiência com a dança até esse momento, qual seria a maior transformação que tu enxerga que a dança trouxe para tua vida? A primeira, assim, que me remete é com relação à minha corporeidade, né? Porque até os 18 anos eu não tinha nenhuma vivência de dança. Então eu tinha uma corporeidade muito limitada para as práticas que eu fazia, que era jogar bola, andar de bicicleta, jogar basquete, eram as coisas que eu fazia, assim. E aí, a partir do momento que eu começo a dançar, começo a ter que responder a um ritmo externo e identificar esse ritmo externo, traduzir para o meu corpo, colocar, transformar em movimentos e manter uma expressão enquanto eu estou fazendo esses movimentos, né? Então, tudo isso, assim, é algo que me transformou muito. Eu aprendi coisas sobre o meu corpo que eu não sabia fazer, que eu nunca imaginei que eu era capaz de fazer. Coisas que eu via em vídeos ou que eu ouvia falar e eu olhava alguém sapateando uma chula e eu pensava, nossa, que legal, deve ter demorado uma vida inteira e, enfim, eu já comecei tarde, eu não vou conseguir fazer isso. E depois, bom, com o tempo, com paciência, com a prática, eu fui vendo que sim, que é possível, né? E também essa questão de autoconhecimento, assim, de saber como que é a melhor forma que eu aprendo. Quando eu tenho que aprender uma coreografia nova, eu já sei o atalho, como que eu posso aprender. Então, para mim, acho que essa questão da dança, assim, de como o meu autoconhecimento, né, foi muito grande. Assim, foi a forma como eu aprendi mais sobre o meu corpo foi algo muito grande, muito marcante. Assim. E pra gente encerrar, eu queria pedir para ti, se tu pudesse dar um conselho para quem quer iniciar a dançar, para quem nunca teve contato, né? Que conselho tu daria nesse momento, né? Para essa pessoa que está nessa busca e que tem esse medo, esse receio de dar esse primeiro passo. O conselho seria começa. Começa em alguma forma, começa de algum jeito, experimenta algum tipo de dança. Se tu não gostou de um tipo, procura outro tipo. Se tu não gostou de um lugar, do ambiente, procura outro lugar. Porque se a pessoa quer iniciar na dança, principalmente para quem já é adulto, precisa de uma insistência, né? No começo precisa insistir um pouquinho. E é melhor que tu insista em um lugar onde tu se sinta bem, um lugar onde tenham pessoas que tu gosta, onde tu se sinta confortável, né? Até porque é um ambiente que te propicia até permitir errar, porque o aprendizado tem isso, né? Então, vai lá, erra bastante, aprende bastante, aproveita bastante, mas com pessoas que tu gosta. Então, acho que começa por algum lugar. A dica é essa. Se tu não começar, não se desacomodar, não vai conseguir. Não vai, então, né? Eu vejo que para dança, assim, é diferente de algumas outras habilidades, né? Quando a pessoa quer começar a jogar bola. Às vezes um grupo do condomínio decide juntar uma galera, as pessoas não têm muito receio. Pode até falar, não sei jogar muito bem, mas todo mundo acolhe. E em algum momento parece que para dança é algo muito diferente, né? Que se a pessoa não sabe algumas coisas, ela já se sente como completamente incapaz, que aquele não é o mundo dela, né? E na verdade a aula tá ali, e os ensaios também, né? Para que a gente aprenda, para que a gente cresça, cada um tem seu tempo, né? E isso é muito importante que a gente desmistifique, né? E acho que essa é a intenção desse projeto aqui, é levar essa ideia de que sim, você tem todo o direito de querer fazer uma aula, buscar uma aula e você vai aprender. Então tá, Fred, muito obrigada. Foi um prazer conhecer a tua história, compartilhar com a gente essa história que está recheada de várias experiências, né? Com o ensino, com a dança em si, com outras atividades artísticas, com outros estilos, né? E isso também concorrendo junto com a tua profissão, né? Que é muito bonito, muito bacana de ver. A gente aqui já entrevistou outras pessoas que têm também esse relato. Começaram na dança por um viés que era mais lazer e de repente se tornou uma profissão, né? Isso é muito bonito de compartilhar, né? E incentivar as pessoas que sempre é hora de começar, qualquer hora é hora, é como tu disse, só escolher, né? Eu que agradeço a oportunidade, né? Obrigado
pela oportunidade de falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha trajetória, né? Então, fica aí muito, muito bacana o projeto. Achei bem legal, assim, poder relembrar um pouquinho, né, da minha trajetória também e narrar um pouquinho para ti e para quem for assistindo. Obrigado.